Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer conosco. Pesquisas recentes saíram e qual é a análise do senhor, professor, em relação a essas pesquisas pós-atentado ao candidato Jair Bolsonaro? Bom, essa é uma pergunta importante, Cid, eu agradeço. Nós estamos aqui em face de uma situação nova, porque na semana passada, como todo o Brasil sabe, né, o candidato Jair Bolsonaro foi alvo de uma facada grave, que o levou a uma operação importante em Juiz de Fora e agora foi transferido para São Paulo. As pesquisas de intenção de voto que saíram na segunda e na terça-feira desta semana, elas surpreendentemente não mostraram um efeito eleitoral tão forte quanto se esperava num primeiro momento. Na verdade, houve uma certa ascensão de intenções de voto do candidato Bolsonaro, mas até certo ponto foi uma ascensão pequena e mesmo em algum caso dentro da margem de erro, de tal forma que nem está muito claro de que dimensão foi essa mudança. E também se esperava que houvesse uma queda na rejeição ao candidato, que é uma rejeição muito alta, e até numa das pesquisas aparece uma certa queda, mas não é nada muito expressivo, de tal maneira que a gente pode dizer que talvez tenha sim havido um efeito, mas não foi um efeito da dimensão que se aguardava. De toda maneira, mesmo não ocorrendo essa, vamos dizer, uma explosão de votos, uma adesão maior ao candidato Bolsonaro, a verdade é que o atentado talvez tenha criado as condições para que ele caminhe em direção ao segundo turno, porque ele já vinha em primeiro lugar nas pesquisas anteriores ao atentado. Agora houve essa pequena ascensão e ele então, digamos, continua em primeiro lugar com uma certa distância em relação aos demais candidatos. Então, talvez o que se possa dizer, no momento em que ainda, dada a instabilidade do quadro brasileiro, previsões assim de maior fôlego não podem ser feitas, mas vamos dizer que neste momento o retrato é de uma possibilidade maior de que Jair Bolsonaro esteja no segundo turno. De acordo com as últimas pesquisas, professor, vem acontecendo empates técnicos. Num possível segundo turno, como o senhor avalia? Bem, em algum momento, mesmo que seja às vésperas do pleito, mas talvez isso já aconteça logo, né? Algum candidato vai começar a aparecer como aquele que, desse conjunto que está empatado, que vai se destacar e aparecer como aquele que irá para o segundo turno, caso realmente aconteça essa situação de Jair Bolsonaro estar no segundo turno, vai disputar com ele, né? Na verdade, é difícil fazer previsões sobre o primeiro turno, com relação ao segundo, mais difícil ainda. Mas, de qualquer modo, uma coisa que se pode dizer é que, se confirmada essa possibilidade, né, ou essa probabilidade de Jair Bolsonaro estar no segundo turno, dado o teor radical, né, da candidatura do ex-capitão, é provável que nós tenhamos um segundo turno bastante radicalizado, né? Isso talvez seja uma consequência da situação atual e que a gente já pode, de alguma maneira, visualizar caso esses prognósticos venham a se confirmar. O cientista político André Singer conversou comigo, Cido Tavares. Poder e Contrapoder, por André Singer.